Boa noite, família da Esperança, boa noite, meu amigo, minha amiga, você de perto, de longe, que está celebrando ou que vai celebrar juntamente conosco nessa noite. Que bom que você está aqui, não tenho dúvida que será uma noite profética, uma noite de vida, uma noite de esperança, uma noite de paz, uma noite de alegria aí no seu lar ou no seu trabalho. Então vamos juntos adorar o Senhor, glorificar o nome dEle. Convida aí, manda um convite, tá? Através das suas redes sociais, o link, compartilhe o link, para que mais pessoas possam vir celebrar e adorar o nome do Senhor juntamente conosco nessa noite especial, onde a família da Esperança, mesmo de longe, se reúne para adorar o nome do Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse domingo. Que domingo especial. Nós agradecemos pela sua presença, que é real, que é viva, que é verdadeira, que está no nosso meio. Presença essa que invade, que inunda, que visita cada lar agora nesse momento. Pai, fala aos corações, que seja uma noite de vitória, uma noite de conquista, que seja uma noite, ó Deus, de celebração ao seu nome, de rendição, de salvação. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, em nome de Jesus, é a nossa oração, amém, amém. Fique com os nossos projetos, conheça um pouco mais daquilo que a Igreja da Esperança continua fazendo. O reino não para, nós também, a Igreja da Esperança também não vai e não pode parar. Nós estamos aqui às segundas-feiras, das 9 às 18 horas, terça a sexta, das 9 às 21, e aos domingos, das 9 da manhã até o meio-dia, e das 19 até as 21, para que você possa passar aqui, entregar o seu quilo, trazer a sua contribuição. A Igreja da Esperança continua. Os nossos projetos, como você vai assistir aí nesse vídeo, logo após eu terminar aqui de falar, Esperança das Ruas está acontecendo, né? O nosso apoio missionário está funcionando, está acontecendo. O Mercado Esperança também não parou e também não vai parar. Fique por dentro, conheça um pouquinho mais dos nossos projetos, que Deus abençoe. Já já iniciaremos a nossa celebração. Beijo no coração. Olá, Esperança Church, meu nome é Sandro Rodrigues, sou líder do projeto Esperança nas Ruas. Estou aqui para falar para vocês um pouco do nosso projeto, um projeto que nasceu do coração de Deus, e nós da Esperança nas Ruas temos abraçado isso com muito amor, e estamos aqui toda quarta-feira, aqui na Praça da Igreja Nossa Senhora do Desterro, no centro de Campo Grande, trazendo um pouco do amor de Deus, um pouco da palavra de Deus, um pouco do carinho, um pouco do nosso ano de amar que estamos vivendo na nossa igreja, para essas pessoas em situação de rua. O projeto começa às 9h15 da noite, aqui na praça. Nós temos atendido muitas pessoas em situação de rua, muitas pessoas que têm vícios, muitas pessoas que moram aqui na rua e que precisam e estão aqui com o coração sedento do amor de Deus. Nós estamos aqui representando um pedaço da igreja para dentro da praça, para fora dos muros, trazendo aqui para dentro do centro de Campo Grande um pedaço da igreja Esperança Church, para trazer o amor de Deus, a palavra de Deus para essas pessoas que estão aqui em situação de rua. Eu venho a estar convidando vocês para que vocês possam estar participando de alguma forma. Eu sei que nem todos podem ter a disponibilidade de estar aqui toda quarta-feira comigo, trabalhando efetivamente e ajudando efetivamente dentro do projeto, aqui nas ruas, atendendo as pessoas, mas com certeza eu te peço, nós precisamos muito da sua oração, precisamos muito da oração da igreja. Nós enfrentamos uma batalha espiritual muito grande. Além das quartas-feiras, as nossas vidas são atacadas, nós precisamos, eu como líder venho aqui pedir para a igreja estar em oração, intercedendo por nós do projeto Esperança nas Ruas, pois tem sido difícil a nossa luta aqui nessa praça, mas o Senhor tem nos dado vitória. A cada quarta-feira nós temos encontrado pessoas aqui, pessoas querendo ouvir a palavra de Deus, pessoas esperando por nós aqui,
pessoas querendo se reconciliar com Deus, pessoas querendo ajuda, pessoas esperando e precisando somente de uma palavra de carinho e de amor. Então eu, como líder do Esperança na Luz, convoco toda a igreja para estar em oração, buscando, jejuando e de alguma forma estar envolvida conosco aqui no projeto. Ainda que seja ajudando com uma doação ou algo assim, mas mais importante que isso, eu foco em dizer para vocês, estejam orando junto conosco, estejam intercedendo por essas pessoas que estão envolvidas no projeto Esperança nas Ruas. Fique com Deus, muito obrigado. Primeiramente, boa noite. Nem gosto de falar muito. Primeiramente, vou agradecer a eles que vêm aqui fazer trabalho toda quarta-feira. Eu moro aqui já há 5 anos, sou mais antigo que eles. Eles tratam a gente muito bem, sou muito grato por isso. Estou na rua porque perdi minha família toda e tenho casa, tenho tudo. Mas eu sinto melhor e mais feliz assim, abraçar quem faz a coisa certa. Meu nome é Wellington, mas ninguém me conhece como nome, só apelido Diamante. Sou grato por tudo que eles fazem por mim. Não por causa de matar a fome, porque a comida eu trabalho, então a comida eu vou ali, consigo. É o alimento espiritual, a confiança e isso, a sinceridade. E o amor pelo trabalho, porque olha a hora. 11h39. Eles poderiam estar muito bem em casa dormindo com a família deles. Estão aqui, ó, fazendo o trabalho certo de Deus. A esperança é a última que morre. E eu sei que, primeiramente, vou agradecer a Jesus, porque se não fosse Ele, eu não estaria nem respirando. E segundo, a Ele, de coração. E é bom. Valeu. Eu te amo, cara. Sei. Ele não era tão certinho, bonitinho, aleluia, não. Ele era romano. Gente, foram os romanos que crucificaram Jesus. Ele aceita todos. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Jesus aceita você. Olá meus irmãos, graça e paz, com muita alegria que eu estou enviando esse vídeo a todos vocês. E eu gostaria de falar um pouco, irmãos, sobre a nossa situação aqui do outro lado do mundo, apesar de que todos nós estamos enfrentando, né, o mesmo problema. Bem, irmãos, aqui já estamos entrando na 3ª semana e na 2ª etapa da operação, né,
de controle de movimento aqui na Malásia. E aqui é muito rígido, né? Aqui as ações da polícia, do governo, é muito rígida. Se a gente sai para a rua, para os irmãos terem ideia, para lugares que não sejam necessidades essenciais, a gente pode sofrer uma multa de até R$1.000, né? E mercados aqui grandes, apenas 50 pessoas por vez, e tem várias ações que a polícia tem feito para poder ter a contenção, né, de pessoas, e eles esperam que 98% da população cumpra essa segunda etapa e a gente consiga em breve poder voltar à vida normal. Mas, irmãos, eu queria falar também sobre uma situação que tem afetado não só a nós, mas também todos os trabalhos que nós desenvolvemos, tanto aqui quanto no Nepal. Esse controle de movimento no Brasil também fez com que muitos irmãos que nos apoiavam fielmente, né, deixassem de fazer isso nessas últimas semanas. Com isso, nós tivemos 35% dos nossos recursos, nós não recebemos durante essas 2 últimas semanas. E acaba que o trabalho acaba ficando à mercê dessa situação, né? E nós estamos orando muito, porque acreditamos que o reino não pode parar. O avanço do reino, a pregação das boas novas e todas essas ações que nós podemos promover para cuidar de pessoas nesse momento é muito importante, e nós dependemos de cada um de vocês. Assim também como a nossa igreja local, ela precisa dos irmãos para que ela continue sendo nutrida, sendo mantida e podendo desenvolver as suas ações. Por isso, meus irmãos, eu queria fazer encorajar vocês a permanecer fiel, mesmo de maneira online, para que o reino de Deus continue chegando aqui e em todas as nações, como também na igreja do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, que você seja tremendamente abençoado e que nesse dia a sua alma seja nutrida de esperança, de paz, de fé, e crendo que brevemente nós passaremos por tudo isso e glorificaremos ao nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Um grande abraço, Deus abençoe. Nossa família nesse momento está dormindo, estamos 11 horas à frente dos irmãos e por isso não deu para aparecer todo mundo. Que Deus abençoe, um grande abraço, fique com Deus. Fique com Deus.
Boa noite, família da Esperança. Vamos celebrar ao nosso Rei Jesus, amém? Com alegria aí no seu lar. Deus te abençoe. Obrigado, Jesus. Que teu reino, seu Pai, que teu reino seja estabelecido aqui, ó Deus, nos lares, ó Pai, em cada coração. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Declare conosco. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Senhor Deus, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Declara assim: porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. 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 Oh, amém. Aleluia, sim a Deus. Amém. Aleluia. Estabeleça, Pai, o teu reino aqui entre nós, ó Deus, em cada coração, porque tem tudo a ver contigo, ó Pai, com Cristo Jesus em nossas vidas. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá
correr sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Declare conosco. Mesmo que eu ande ao fim, mesmo que eu vá correr sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu encontre em meio ao caos, declare: eu sei que tudo continua sendo. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Declare: tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Declara assim: ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Seu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Seu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Seu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Seu amor por mim permanecerá. Tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim, yeah. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele, sim, ó Deus. A cruz revela o seu amor, sim. E mesmo se eu me abalar, seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim, sim. Tudo que há em mim. Ele irá te sustentar. Acredite no amor.
que em meu caos Ele faz grandes coisas. Quando tudo está perdido, Ele intervém com a sua soberania, com o seu poder e glória. Iremos declarar isso. Deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és, cante. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aí. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declare. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Vai! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Declare. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, vão acontecer aqui. Aí na sua casa, no seu lar, declare. Vão acontecer aqui. Oh, toda sorte de bênção vão acontecer aqui. Oh, sim, vão acontecer aqui. Aleluia. Boa noite, família. Boa noite, Igreja da Esperança. Que alegria entrar na sua casa hoje. Que celebração maravilhosa nós estamos tendo nessa noite, hein? Já adoramos o Senhor com os louvores e agora nós queremos adorar o Senhor com os nossos recursos. Essa casa já tem aprendido com o tempo a adorar ao Senhor assim também. Eu queria ler com você um texto que talvez seja o versículo que você decorou logo que você encontrou o Senhor Jesus. É o texto mais importante da palavra, João
3,16. Eu acredito que você consegue falar comigo até de cor. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já se deu conta que o plano de salvação de toda a humanidade veio por causa de uma oferta? Você vê que Deus amou tanto o mundo que Ele deu. E essa oferta é tão poderosa que ela nos alcança até hoje. O nosso Pai, o nosso Deus, Ele não se importou em ver o seu Filho Jesus pendurado naquela cruz, em agonia, em sofrimento, derramando a sua vida ali, sabe por quê? Porque Ele tinha em mente uma recompensa. Ele tinha em mente algo que estaria por vir, a consequência dessa sua oferta extravagante. Olha, e por causa dessa oferta, o meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida. Você pode glorificar o Senhor aí na sua casa? E deixa eu te falar algo. Sempre a colheita será maior do que a semeadura. Talvez você só veja alguns reais no envelope. Talvez você só veja alguns reais saindo da sua conta e vindo para a conta da igreja. Mas sabe o que o nosso Deus vê? Ele vê vidas. Ele vê a obra missionária. Ele vê o Mercado Esperança. Ele vê aqueles que estão agora no centro de Campo Grande em situação de rua. Talvez nessa terra você não veja a colheita dessa sua oferta. Mas lá na eternidade você pode ser procurado por alguém e dizer: olha, eu estou aqui por causa do seu investimento na obra de Deus. Olha só. Você que já é filho dessa casa, você já sabe que você pode contribuir com essa casa pelo aplicativo da igreja. Você já tem baixado no seu celular o aplicativo da igreja, você pode fazer sua oferta por lá. Agora, enquanto eu estou falando, vai aparecer na sua tela as contas da igreja. E você pode também fazer por transferência. Pastor, eu quero colocar o meu recurso no envelope, eu quero ir até a igreja. Não tem problema, nós estamos aqui num plantão. Você pode vir segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nós estamos aqui, montamos um plantão para receber você. E se você quiser fazer isso aqui na maquininha de cartão aqui na igreja, você também tem toda essa liberdade. Deixa eu orar e abençoar a sua vida, Pai. Eu quero nessa hora interceder por cada filho seu que talvez esteja preocupado com sua vida financeira, com o seu futuro. Pai, nos lembra nessa noite que o Senhor é quem tem cuidado da nossa vida. E nós temos te chamado de Deus fiel. Continua cuidando do teu povo. Abençoa cada um, Senhor, nesse período. É a minha oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em breve estaremos juntos. Boa noite, família da Esperança. Chegou o nosso momento informativo, né? Então eu quero passar aqui algumas informações muito importantes para você daquilo que vai estar acontecendo na próxima semana na nossa igreja. As nossas celebrações, celebração de Quarto da Conquista, estamos aqui online novamente. O próximo domingo também teremos celebração pela manhã e celebração à noite. Mas deixa eu dar aqui algumas informações muito importantes. A primeira, eu quero agradecer pela sua vida, pela sua colaboração, pela sua mobilização. Quero agradecer aqui você de perto, de longe, você que é da Igreja da Esperança, você que é algum amigo, e você também líder de célula, você que participa de alguma célula, que se mobilizou, né, que se voluntariou. Foi um sucesso a nossa arrecadação de alimentos, né? Estávamos atendendo até o mês de março, 25 famílias, e com o nosso Mercado Esperança. Nesse mês de abril, conseguimos atender 46, né, devido a tudo o que está acontecendo, alto desemprego, pessoas precisando dos nossos alimentos, do nosso mercado. E eu quero convidar você, incentivar você a continuar contribuindo, a continuar colaborando com o mercado. No próximo mês de maio, no segundo sábado, nosso mercado vai abrir as portas novamente para receber a nossa comunidade. E nós temos recebido muitos pedidos, então eu conto com você. Passa aqui através do Drive Doe, né? E aí você não precisa nem desembarcar do seu carro, você pode deixar o seu alimento, receber uma oração,
deixar a sua contribuição, né, e voltar para o seu trabalho ou para o seu lar também. Então, Deus te abençoe, né, faça parte dessa mobilização. Caso você não queira trazer aqui, você pode contribuir também através do depósito, transferência bancária. E uma outra informação muito importante é a nossa ceia, que vai acontecer no primeiro domingo de maio, se não me engano, no dia 3 de maio. Né? Nossa ceia vai estar acontecendo no domingo dia 3 e vai acontecer no mesmo formato que foi a ceia agora de Páscoa. Então, como vai funcionar? Já vão estar abertas as inscrições através do nosso aplicativo, e você vai ser uma ceia familiar. Nós vamos ministrar daqui, você vai estar no seu lar. Então, você vai entrar lá no seu aplicativo, né, na parte de inscrições, é totalmente gratuito, e vai clicar em ceia, e vai escolher lá a quantidade de pessoas, ou a sua família. Se a sua família se é individual, se é com 2 pessoas, 3, 4 ou 5 pessoas. Escolhe, faça a sua inscrição, e aí você vai poder passar aqui e retirar o seu kit. Né? Então, aproveita quando você passar aqui para retirar o seu kit, deixa também o seu quilo. Deus abençoe a sua vida, fique por dentro aí das nossas informações. Deus te abençoe, um abraço, um beijo no seu coração. Boa noite, família Esperança. E bom estarmos aqui mais uma vez. Estamos nos encontrando para adorar o Senhor, para compartilhar a palavra de Deus. Que bom que você está aí na sua casa, aconchegando aí, mas Deus tem algo muito especial para a sua vida, Deus tem uma palavra muito especial para você. E sempre nesse momento que a gente está aqui, perguntando a Deus o direcionamento do que falar, a gente fica assim, buscando de Deus a palavra correta, porque o nosso maior desejo é trazer uma palavra de Deus para a sua vida, de forma que você possa ser abençoado aí na sua casa. E eu quero começar a mensagem desta noite lendo uma palavra de um jornalista britânico que diz assim: falando francamente, será que antes de morrer eu tenho tempo de descobrir por que nasci? Por que eu preciso saber o porquê do meu nascimento? Porque, é claro, não consigo acreditar que foi um acidente. E se não foi um acidente, deve haver algum significado. A questão aqui, com essa afirmação, é qual o sentido da vida então? Esta é a razão porque muitos estão sendo afetados por essa pandemia. A possibilidade de se perder a vida leva ao questionamento da razão do viver. A busca pelo sentido da vida é algo sadio, normal e relevante. Os mais renomados psicólogos do século XX reconhecem isso e afirmam. Freud, por exemplo, ele disse que as pessoas têm fome de amor. Jung afirmou: as pessoas têm fome de segurança. E Alder disse: as pessoas têm fome de significância. Porém, nenhum deles conseguiu apresentar algo que realmente mate a sua fome humana, a não ser Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. João capítulo 6, verso 35. Jesus se coloca como aquele que quer matar qualquer tipo de fome que a alma humana pode sentir. Muitas pessoas experimentam o vazio por estar faminta, né? Pois as coisas desse mundo, elas não saciam a nossa fome, a fome da alma, trazendo a ela uma significância da sua existência. O poder, fama, dinheiro não traz respostas tão inquietantes ao homem. Os apontamentos mostram, pelo menos os últimos que a gente esteve lendo,
que cerca de 163 mil pessoas já morreram devido ao Covid-19. E muitas dessas pessoas morreram sem saber realmente qual era o sentido e o significado da vida. Então, qual é o sentido da vida? O sentido da vida, esse é o tema da nossa reflexão dessa noite. Esse é o tema que nós estaremos compartilhando nesse momento aí na sua casa, através do nosso canal do YouTube, né? E pelo menos 2 tópicos eu queria refletir com vocês nessa noite. Primeiro, que é a vida, e o segundo, porque Deus criou o homem. Que é a vida? O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar o inventor. Rick Warren, ele fala isso a respeito no seu livro Uma Vida com Propósito. Nós podemos descobrir o sentido da vida por 2 caminhos propostos. O primeiro, pela especulação, que é a mais escolhida pela maioria das pessoas. Especular é simplesmente investigar por raciocínio abstrato, é fazer conjectura, suposições não baseadas em fatos concretos. A especulação procura entender por meio da razão, sem tomar medidas práticas. O outro caminho é a revelação, que entendo ser a melhor alternativa. Deus revela o verdadeiro sentido da vida. Temos que perguntar ao Criador por que Ele nos fez. Ele nada fez sem propósito, sem razão, sem uma explicação. A Bíblia, ela é uma espécie de um manual do proprietário, explicando a origem e o propósito da vida. O lugar mais seguro para encontrar a resposta sobre o sentido da vida está no livro do autor da vida. É interessante, quando você tem alguma coisa em casa, né? Eu pelo menos tenho esse hábito de ler o manual antes de de botar as coisas para funcionar. Às vezes eu vou abrir, outro dia eu fui abrir, eu sou meio curioso, né? E eu fui abrir o celular da Cristina, da Cris. E aí, antes de que eu machucasse o celular, eu resolvi ir lá no YouTube, olhar como é que se abria aquele celular, e existem alguns parafusos ali que ficavam meio que escondidos, você precisa aquecer com um secador de cabelo, para depois você chegar ali e ter acesso àqueles parafusos, tirar aquilo ali. Ou seja, se eu não fosse procurar alguém que conhecia o funcionamento, eu jamais iria fazer aquilo ali com êxito. Então, é interessante, porque quando a gente fala da origem da vida, a gente tem que perguntar a quem criou a vida a respeito dessa origem. E eu vejo, amados, que nesse momento a importância de nós estarmos pensando sobre essa origem da vida. E é o Senhor, aquele que é o autor da vida, a qual nós vamos perguntar a respeito dessa origem. E esse aí é o nosso ponto, né? 1.1, a origem da vida. Olha o que diz Coríntios capítulo 1, ele diz o seguinte, Coríntios capítulo 1 diz o seguinte o texto: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A Bíblia, ela afirma aqui que o mundo, por sua própria sabedoria, jamais conheceu Deus. Como escreveu o autor da música da banda Preto no Branco, ninguém explica Deus. Deus não se explica. Isso quer dizer que ninguém chega ao conhecimento de Deus usando os seus próprios meios ou pela sua razão pura. Deus não é apenas um ponto de partida. Deus é a fonte da vida. Às vezes as pessoas ficam procurando, né? Você vê aí alguns filmes, algumas coisas, a fonte da juventude. O que as pessoas precisam procurar é a fonte da vida, aquele que deu a vida, aquele que gerou a vida, aquele que te trouxe com razão de existência.
nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá toda a vida e a respiração a todas as coisas. Atos capítulo 17, versos 25, aos religiosos daquela época de Atenas, o apóstolo Paulo, ele asseverou que o próprio Deus, quem a todos dá a vida e a respiração. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio Deus. Isso nos ensina que é sempre Ele que inicia o diálogo. Mesmo após a queda do ser humano, foi Deus que tomou a iniciativa de ir atrás do ser humano. Lembra daquele episódio, quando Adão peca, quando Eva peca, eles se escondem, eles fazem roupas de folha e se escondem? Pois é, foi Deus que foi atrás dele, foi Deus que procurava ele na viração do dia. Ele enviou seu Filho ao mundo, não porque o mundo tivesse chamado por isso, mas porque o próprio Deus o amou de tal maneira, é o que diz João 3,16. Deus não ouviu o clamor da humanidade pedindo para que o seu Filho viesse ao mundo, não. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, para que aquele todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, diz Isaías 46, 9. E ainda no verso 10 diz que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho, ele será firme e farei toda a minha vontade. Ainda em Hebreus, capítulo 4, verso 13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Mateus ainda 24, 36 diz: quando ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Deus conhece todas as coisas, Ele não se explica, Ele é o autor da vida. Lá em Lucas capítulo 24, 5 ainda diz assim: por que buscai entre os mortos ao que vive? Quando as mulheres foram ao túmulo procurar Jesus, os anjos lhe perguntaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Eles estavam procurando o homem certo no lugar errado. Assim também, quando as pessoas procuram na sabedoria popular, nos livros de autoajuda, nas tradições humanas, a resposta para o sentido da vida, jamais acharão essa resposta. Sem Deus, a vida não faz sentido. Por isso que as pessoas estão vivendo um grande momento de crise a respeito de tudo isso que está acontecendo. O ponto 2 da nossa reflexão desta noite é: o propósito da vida é a glória de Deus. Agora que já sabemos quem nos criou, precisamos para que Ele nos criou, por que Ele nos criou, como Ele nos criou. Você não criou a si mesmo, logo não há um jeito de dizer a si mesmo para que você foi criado. Ou seja, você não tem como explicar a tua criação, a sua própria existência, porque foi Deus que nos criou. Em Isaías 43, 7 diz: a todos que são chamados pelo meu nome, e eu que criei para a minha glória, eu o formei e eu também os fiz, diz Isaías 43, no verso 7. Ainda em Colossenses capítulo 1, verso 16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Uau! Tudo que existe foi criado por Deus. Não há nada que os seus olhos consigam contemplar que não tenha
a criação de Deus envolvida nisso. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Diz o que diz Romanos capítulo 11, verso 36. Meu amado, presta atenção aqui numa coisa que eu vou te dizer. Não é sobre você a história, é sobre ele. Não é a sua história, não é sobre você, é sobre o que ele escreve através de você. Não é sobre a sua vida, mas sobre as gerações através de você. Quando a gente se depara diante daquelas grandes listas, né, de genealogia, a gente vê ali, às vezes a gente acha aquilo enfadonho, mas Deus não tem um projeto. Deus não tem um projeto para uma vida. Deus tem um projeto para gerações. É por isso que aqueles nomes estão ali, constando naquele registro daquele livro, porque Deus está mostrando que o trabalho dele, que a criação dele, não é uma coisa momentânea, ela é algo que atravessa gerações, não é a respeito só da sua vida, mas é a respeito de tudo aquilo que virá após a sua vinda aqui. Isso é muito maior do que simplesmente uma vida de 70, 80 anos. Nós estamos falando de algo que quando você não estiver mais aqui, ainda assim, aquilo que Deus fez através da sua história, continuará indo à frente. Então, não é a respeito sobre você, é sobre Ele. Não é sobre a sua história, é a história que Ele escreve através de você. Não é sobre a sua vida, é sobre as demais gerações que virão após você. Então, quando nós olhamos e entendemos isso, nós entendemos o porquê, né? O propósito da vida, né? Que é a glória de Deus, ou seja, glorificar o nome do Pai, glorificar o nome de Deus, aquele que nos criou. E ainda em Romanos capítulo 8, nos versos 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vale lembrar que nesse versículo a palavra bem não significa bem-estar. O apóstolo Paulo não está falando do seu bem-estar de cada um, mas o contexto indica seguramente que o apóstolo Paulo se refere à imagem de Cristo Jesus que está sendo formada nos filhos de Deus. Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu também, o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o apóstolo Paulo não está dizendo aqui que tudo coopera para o seu bem-estar, na sua casa, né, para o seu bem-estar profissional. Não, ele está falando a respeito do seu caráter. E eu vejo nesse momento algo muito especial, porque Deus está trabalhando nesse momento de confinamento no caráter de muitos dos seus filhos. Deus está trabalhando de uma forma gigantesca. Você nunca deu valor a uma reunião dentro de uma igreja como você está dando agora. Você nunca deu tanto valor a uma celebração como você está dando agora. Você nunca deu tanto valor em abraçar alguém como você está dando agora. Você nunca deu tanto valor em poder estar na rua, ser livre e ir para qualquer lugar como você está dando agora. Você nunca deu tanto valor da intimidade com Deus. Você nunca deu tanto valor de estar junto da sua família. Eu vejo Deus formando o nosso caráter de uma forma impressionante nesses momentos. Por isso, a importância da razão da vida, do porquê a vida. Rick Warren disse o seguinte: se você encontrar em si, jamais desvendará o propósito da vida. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida não terá sentido. O sentido da vida não está em nós.
O sentido da vida está em Deus. Quando Deus criou você, primeiramente, Ele não pensou em você, mas pensou nele mesmo. Se você guardar essa chave, irá abrir muitas portas preciosas durante a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você gera uma criança, no fundo, você não gera pensando na criança. Você gera pensando em filhos para você. Com o decorrer do tempo, é que você entende que filhos crescem, que filhos têm projetos, têm sonhos. Por isso que às vezes muitos pais se frustram em construir algumas coisas, né? E de repente os filhos já não estão mais dando tanto valor. Às vezes o pai trabalha, soa, compra uma casa de praia, e enquanto é criança, está ali, ele leva as crianças, curtem aquele lugar, mas daqui a pouco as crianças começam a crescer, e elas já não têm mais o desejo de estar naquele lugar, elas já querem estar no seu meio social. Isso é porque a gente tem esse sentimento de criar os filhos para nós, achamos que eles são nossos, só que nesse caso aqui, nós é que fomos criados. E quando Deus nos criou, Ele pensou nele mesmo. Ele pensou nele mesmo. Então é preciso que você entenda e guarde essa chave, porque ela vai abrir muitas portas preciosas da sua vida. Uma outra coisa que eu quero compartilhar, né? Seria o ponto 3, 1.3 aí, é o sentido da vida, é a paz com Deus. Olha o que diz Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Com a entrada do pecado do mundo, que trouxe a separação entre o homem e a Deus, a maior necessidade do homem passou a ser ter a paz com Deus. Eu entendo que a razão de nós estarmos passando por tudo isso é exatamente porque um dia lá no Éden o pecado entrou na vida do homem. Enquanto o homem estava diante de Deus, obediente, enquanto o homem se relacionava com Deus, enquanto o homem não transgrediu aquilo que Deus falou para que não fizessem, o homem estava livre de tudo isso, livre da morte, livre das enfermidades, livre dos vírus, das bactérias, das pandemias, das pragas. Mas quando o homem pecou, ele resolveu tomar a sua própria vida em suas mãos, e com isso veio um grande preço. O pecado entrou na vida do homem, e o homem perdeu o seu acesso a Deus, ele perdeu a paz com Deus. Por isso eu entendo que o sentido da vida é a paz com Deus. Ainda em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 19, diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliado consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quando Paulo ele declara isso, ele está nos ensinando que a reconciliação, isto é, voltar a ter a amizade perdida, era o maior propósito principal de Deus por meio de Cristo Jesus. A paz com Deus é o sentido da vida, porque quando a temos, estamos em condições de receber todo o favor e as bênçãos do Senhor. Quando nós não temos essa paz que é nos dada em Cristo Jesus, nós perdemos isso. Nós não temos esse favor disposto do Senhor em nosso alcance. Nas promessas da palavra de Deus, são para os seus filhos, e estes vivem em paz com Deus. Romanos capítulo 5, no verso 1 diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda Agostinho, talvez seja um bom momento para a gente ouvir essa palavra dele. Ele diz o seguinte: tu nos criastes para ti, e os nossos corações vivem inquietos, enquanto não repousar em ti.
A Bíblia afirma que nenhum ser humano, por si mesmo, tem paz a ele. É algo que sempre vem de Deus. Olha o que diz o livro de João. Ele diz lá no versículo 14, no capítulo 14, no verso 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Uau! Só tem paz quem tem Jesus. Só tem sentido de vida quem restabeleceu essa paz com Jesus. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, não faz muito tempo isso, né? Quando eu era mais jovem, eu me lembro que essa falta de paz, ela me tirava o sono. Eu me lembro que não ter paz com Deus, não ter essa ligação com Deus através de Jesus, era a minha maior inquietação da vida. Quando eu descobri que Jesus é esse elo de ligação, esse elo que restaura essa paz, pode ter certeza, foi aí que as minhas noites começaram a ser bem dormidas, porque enquanto a gente não tem, existe uma inquietação dentro da gente muito grande. Enquanto não tiver paz com Deus, o homem não terá paz consigo mesmo, com o próximo, e por isso não encontrará o sentido da vida. A angústia, a inquietação no coração não lhe permitirão compreender a realidade da vida. Por isso é muito, mas muito importante que você entenda que o sentido da vida é paz com Deus. Você tem paz com Deus? Você está em paz com o Senhor nesse instante? Quando você concilia o seu sono, a paz dentro de você, esse é o momento que a nossa paz está sendo muito confrontada. Essa é a grande realidade. É um momento onde que a nossa paz está sendo colocada em xeque. E aqueles que têm o sentido, que descobriram o sentido da vida, podem realmente descansar em paz. Segunda coisa que eu quero pensar é por que Deus criou o homem. Alguém disse a Albert Einstein: Deus não joga dados. É verdade, respondeu o célebre cientista, mas certamente ele joga xadrez. A interpretação é simples. Quem joga dados depende de sorte, mas quem joga xadrez depende de estratégia. Deus não faz alguma coisa para impressionar ninguém. Deus age com propósitos. Ao criar o homem, nós podemos destacar 3 propósitos, mas antes de falar desses 3 propósitos, eu quero te dizer, voltar a isso aqui: Deus não faz as coisas para nos impressionar. Ele não tem essa necessidade. Deus não tem a mínima necessidade de me impressionar ou de impressionar a humanidade. Nós é que devemos nos impressionar com as coisas que Ele faz. Deus faz coisas com propósitos, com razão. Deus não faz as coisas para nos impressionar. E voltando então, o 2.1, criado para ser eterno, é a primeira razão porque Deus nos criou. Você sabia que você foi criado para ser eterno? E talvez caiba aqui nesse momento de reflexão, você pensar onde é que você vai passar os seus próximos 1000 anos, porque todos nós somos eternos, todos nós somos eternos. A questão é aonde passaremos os próximos 1000 anos da nossa vida. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, Deus fala assim, a palavra de Deus diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem, olha só, o anseio pela eternidade. Cara, é por isso que é tão difícil entender esse negócio de morte, porque a gente é criado para ser eterno. Então, se nós somos eternos, a impressão, essa ideia de finitude nos conflita muito. Por isso eu quero que você entenda de uma vez por todas que Deus criou para você ser eterno. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Compreender a eternidade é algo que foge à minha mente e à sua, porque nós somos finitos, nós temos prazo de validade, né? Alguns prazos já venceram, mas outros estão por vencer.
todos nós, quando nós, assim que nascemos, começou a contagem regressiva, porque todos nós haveremos de morrer um dia. O autor de Eclesiastes está nos ensinando que o homem foi criado por algo mais do que a roda viva da vida. Deus colocou dentro de nós o conhecimento de que este mundo não é suficiente, e realmente não é. Amados, pare e pense um pouco aí na sua casa. Se a vida é só isso, é tão pequeno, não atende a minha necessidade. É muito mais fácil eu acreditar na eternidade, de que foi criado para algo muito maior, para algo duradouro. Vejam que um historiador russo afirmou, isso é uma realidade. Ele diz assim: dê ao homem tudo o que ele quer, e logo ele verá que tudo não é tudo. Repetindo, dê ao homem tudo o que ele quer, e logo ele verá que o tudo não é tudo. O conceito de eternidade é necessário para dar significado ao sentido da vida. Por isso que algumas pessoas nesse momento de pandemia perdem o seu significado, porque não tem esse valor, esse princípio de eternidade dentro de si. Não acreditam, não creem na eternidade. Por quê? Porque Deus que nos criou é conhecido como o Eterno. E qualquer princípio de doutrina cristã que retire a ideia de eternidade está tirando a sua essência, a essência do cristianismo. Não somos existencialistas. A vida não termina com a morte. O fim da circulação sanguínea e a ausência total de respiração não decretam o fim de tudo. A eternidade de Deus nos convence que a fé em Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, não é uma opção. A vida eterna é uma qualidade e não somente uma quantidade de vida, do que Jesus mais prometeu durante seu ministério terreno. Você pode começar a viver essa eternidade agora, exatamente na sua casa. Essa eternidade a gente começa a viver aqui. Você não precisa esperar morrer para começar a viver essa eternidade. Nós começamos a viver a eternidade no momento em que nós entendemos esse princípio e quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Crer em Jesus Cristo significa ter a vida eterna. Como disse um teólogo, a fé orienta o homem para a eternidade. O sentido da vida é a vida eterna. Esse é o sentido da vida, a vida eterna. Por isso que Deus nos criou para a sua glória, para a eternidade. Nós vamos estar juntos. Haverá um momento em que todos nós que aceitamos a Cristo Senhor como seu Salvador, estaremos juntos para sempre, junto ao Pai. E eu vivo nessa grande expectativa de que Jesus volte o mais breve possível. Quem conhece e entende o sentido da vida, não tem a preocupação do que pode acontecer amanhã. Quem tem o sentido da vida, existe razão de sua existência, não tem a preocupação. As coisas podem estar acontecendo? Sim, é verdade. Mas se cerrarmos os nossos olhos nesse mundo aqui, com certeza abriremos ele junto ao Pai. Amém? Seja essa a razão da sua existência, viver eternamente ao lado do Pai. O que eu quero compartilhar também agora, 2.2, criado para ser santo. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico capítulo 19, verso 2. Nem pense numa imagem celestial, imóvel num canto de parede, ou uma pessoa legalista, nem na série de proibições para todas as áreas da vida. Essa não é a ideia bíblica de ser santo. E o que nos baseamos para afirmar é que o homem foi criado para... Em que nós nos baseamos para afirmar por que o homem foi criado para ser santo? A resposta é a mesma que estamos falando desde o princípio dessa reflexão, ou seja, tudo começa em Deus.
Quando o Senhor pede santidade do seu povo, declara que o motivo é a sua própria essência. Ele diz lá em Levítico capítulo 19, versos 2, e em 1 Pedro capítulo 1, verso 16, ele diz: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Por isso que Deus pede santidade, para que nós também sejamos santos. A palavra hebraica para santo significa cortar ou separar. A ideia básica da santidade de Deus não é tanto uma qualidade moral de Deus, mas sim a posição ou relação entre Deus e alguma pessoa ou coisa. Assim, é dupla a ideia bíblica de santidade para com Deus. Ainda em Isaías capítulo 17, melhor dizendo, Isaías 57, versos 15, a palavra diz assim: por assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo, espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Meu amado, Abacuque ainda, capítulo 1, verso 3 diz: teus olhos estão puros, teus olhos são puros, são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Abacuque capítulo 1, verso 13. Da mesma forma que não fomos criados para nossa própria glória, também não fomos feitos para nos comportarmos conforme nossos próprios conceitos e valores. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu Deus, amados, como Deus espera de mim e de você uma separação, uma santidade, um lugar, estar separado dessas questões da qual o mundo está vivendo. Não, Deus quer que a gente leve a nossa vida de um padrão diferente que o mundo está levando. Por isso que uma das razões é ser santo, assim como o nosso Deus também é santo. Também fomos criados para ser servo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, diz Gênesis capítulo 2, verso 15. Ao colocá-lo no jardim do Éden, a Bíblia afirma que o propósito de Deus era para o homem o quê? Cultivar e guardar esse jardim. E isso implica trabalho e serviço. Muitos esquecem que ao confessar Jesus como seu Senhor, estão se colocando naturalmente na posição de servo. Isso não é somente um título, mas uma posição que implicará deveres a serem cumpridos. Em Efésios capítulo 2, verso 10 ainda diz: porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a qual Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Essas boas obras são todos os atos que fazemos em obediência à palavra de Deus em nosso coração. Servir é cumprir um propósito de Deus ao nos criar, o que dará mais sentido à nossa vida. Aqueles que acham que os outros devem servi-los, não encontram significado satisfatório, além de não estar seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Em Marcos capítulo 10, a palavra diz assim: pois mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, esse é o sentido da vida, esse é o sentido da existência humana. E eu não vejo um momento tão especial para falar sobre a vida, sobre a razão de viver, sobre o que é a vida, senão no momento onde que ela está tão sendo abalada, né? Eu não vejo um outro momento tão bom para falar sobre isso, quando a gente está diante de uma circunstância que nos assusta.
Deixa eu te dizer uma coisa. Deus nos criou e Ele tem um propósito muito especial. Você que está aí na sua casa, se você ainda não tem a razão da existência, o propósito da sua existência, o porquê Deus te criou, o que é a vida, se você ainda não tem essa resposta, só Deus, Ele pode te dar isso. Eu quero já chamar aqui o Ministério de Louvor, a gente vai estar orando, fazendo uma oração, por esse momento tão especial, que foi esse momento de estarmos aqui juntos, de podermos compartilhar esse momento especial da palavra do Senhor, na sua casa, junto com a sua família, refletindo sobre o que é a vida, e porque Deus criou o homem. Você é a obra das mãos do Senhor, você veio ao mundo para glorificar a Deus, você tem um propósito, Deus tem uma história. Não deixe que as circunstâncias que têm trazido essa pandemia venham abalar a razão da sua existência. Você não precisa estar na rua para glorificar a Deus, você não precisa estar na rua para entender a necessidade de estar em intimidade com o Pai. Muitas são as coisas que Deus fala conosco nesse momento de reclusão, e o meu desejo é que a sua casa invada-se com essa paz que Jesus traz. É isso que Ele quer trazer. Aquele que realmente conhece o sentido da vida tem paz no coração. Aquele que conhece o sentido da vida realmente não estará abalado com as circunstâncias dessa pandemia. Nós vamos adorar o Senhor e já já estaremos orando junto com você. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, mas sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo tua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Oh, aleluia! Deus não se explica, se vive. Nossa, ninguém explica Deus. Ninguém consegue explicar esse amor. Ninguém consegue explicar. A vida só tem razão quando ela está nas mãos de Deus. A vida só tem sentido quando ela está nas mãos do Senhor. Aí ela tem sentido. Por isso, nessa noite, que haja vida dentro da sua casa. Pai querido, Pai bendito, nós te louvamos, porque eu não preciso que te explique, porque eu sinto e sei que eu sou obra das tuas mãos, porque eu sei, Senhor, que a única coisa que explica a razão da minha existência é a tua criação. É saber que eu fui criado para a tua glória. Eu fui criado para a eternidade. Eu fui criado para ser santo. Eu fui criado porque eu tenho uma razão de existência. Pai, que todos aqueles que nesta noite estão assistindo essa mensagem possam se encher do sentido de significância, porque tu nos criaste. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Que Deus te abençoe,
Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa nação. Até a próxima. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, do mundo, Galileu, sim, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, sim, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Uou, uou, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Tenha uma semana abençoada, final de noite abençoado. Tchau, até o que vem. Abraço.